Fala, juventude! Eu sou o professor Ray Willis e eu vou analisar com vocês essa questão do Enem da prova de 2009. Bora lá! Primeira coisa. Durante uma ação de fiscalização dos postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou um mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, para que atinja uma temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro do álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool é de 1 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1, desprezando-se o custo da energia gasta no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de vendas estaria entre... Pessoal, primeira coisa, existem algumas informações importantes aqui. Primeiro de tudo, ele comprou o litro do álcool a 50 centavos a uma temperatura de 5 graus Celsius. Porém, ele revendeu a uma temperatura de 35 graus Celsius. Aí você pergunta, o que é que isso vai influenciar? Vai influenciar que se você aquecer o álcool, ele vai se dilatar, então ele vai ter um ganho aí de volume, certo? E ele vai vender a um valor de 1,60. O dono do posto, ele compra 20 mil litros de álcool por dia e os revende. Com relação à situação hipotética, sendo o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, ele já está dando o coeficiente de dilatação volumétrica. Lembrando que se ele desse o coeficiente de dilatação linear, você tinha que transformar ele para volumétrica. Como ele já deu aqui, já deu volumétrica, tudo certinho. Desprezando-se o custo da energia no aquecimento, ele quer saber qual é o ganho financeiro do dono do posto. Só que ele quer saber após uma semana. Lembrando que ele compra 20 mil litros por dia. E ele quer saber quanto é que é o ganho financeiro após uma semana. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer. A gente está tendo aqui, a gente percebeu que a gente está tendo uma dilatação volumétrica. Então, primeiro de tudo, vamos descobrir quanto foi que dilatou. Vamos lá. ΔV é igual a quem? V0 vezes gama vezes ΔT. Beleza. Então, ΔV, que é a variação de volume, ou seja, quanto aumentou, vai ser igual. Que é o volume inicial de litros de álcool? Ele disse que era 20 mil litros, então já vou colocar aqui 20 mil. 20 mil litros, vezes quem é o gama? O gama ele deu para a gente ali, ó, 1 vezes 10 elevado a menos 3 graus Celsius a menos 1. E a variação de temperatura? Bem simples, né? Ó, se você analisar, ele comprou a 5 graus Celsius e vendeu a 35. De 5 para 35, variou quanto? Variou 30 graus, correto? Então aqui, ó, variou 30 graus Celsius. Então, ΔV, a variação de volume, é igual. O que eu vou fazer? Ó? Analisa comigo. Aqui eu tenho 10 a menos 3. 10 a menos 3 significa o quê? Significa que você está dividindo por 1000. Uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu vou usar agora dois termos que estão matematicamente incorretos, o que eu vou falar, mas ele vai ajudar você a fazer os cálculos. E que termo é esse matematicamente incorreto? Eu vou dizer que esse 10 a menos 3 é como se eu tivesse 3 zeros negativos. Não existe zero negativo, mas é uma expressão que eu vou usar para facilitar o entendimento. Quando eu tenho os zeros que, quando eu coloco no valor, ele aumenta o valor, por exemplo, aqui eu tinha 2, né? Eu coloquei 4 zeros, virou 20 mil. Aumentou o valor. Então eu vou chamar esses zeros aqui de zeros positivos. Então a gente vai ter zeros negativos e zeros positivos. Lembrando, isso é só uma expressão para facilitar o seu entendimento. Não existe zero negativo e nem positivo. Zero é zero. Zero não tem sinal. Mas pense comigo, se eu tenho aqui 3 zeros negativos, eu posso eliminar aqui com 3 zeros o quê? Positivos, ó. Aí a minha continha fica mais fácil. Por quê? Agora eu tenho apenas aqui o 20, aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 30. 20 vezes 30 dá quanto? 600. Então, eu tenho aqui uma dilatação, um aumento no volume do álcool em 600 litros. Isso aqui é quanto aumentou. Porém, isso aqui foram para 20 mil litros, né? 20 mil litros é um dia. Só que ele quer o ganho em uma semana. Então, olha só. Eu vou pegar os 600, vou multiplicar por quanto? Vou multiplicar por 7, porque é uma semana. Agora, qual é o valor da venda?
1,60. Então eu vou multiplicar pelo valor da venda, 1,60. Tudo bem? Então, pessoal, essa resposta vai dar quanto? 6.720. Então isso aqui vai dar 6.720 o quê? Reais, certo? Então quer dizer que o ganho financeiro que ele vai ter vai ser de 6.720 reais. E aí você vai procurar a alternativa onde esse valor vai estar inserido. Ó. Então vai ser aqui na letra D. Ó. Ele vai estar entre 6.000 e 6.900. Tudo bem? Resposta, letrinha D. Agora, cuidado. Algumas informações importantes para a gente analisar. Será que eu deveria ter multiplicado esse resultado aqui não por 1,6, mas pela diferença entre o preço de venda e o preço de compra? Porque se ele quer saber qual é o ganho financeiro, você poderia pensar assim, ora, o cara comprou a 50 centavos, mas ele vendeu a 1,60. Então eu faria o quê? Eu faria 1,60 menos 50 centavos, que daria quantos daqui? Daria 1,10. Então, na verdade, eu teria que multiplicar os meus litros por esse valor aqui, 1,10, ao invés de 1,60? Não. Esse é um pensamento errado. Mas por que esse pensamento aqui está errado? Porque é o seguinte. Quando você comprou o álcool, você comprou 20 mil litros de álcool. Então, o que você tem ali são 20 mil litros de álcool. Esse valor extra, esses 600 litros que dilatou no dia, você não pagou por ele. E como é que esse valor, esses 600 litros surgiram? Eles surgiram devido à dilatação, devido ao aquecimento do álcool. Mas você não pagou por esse valor. Então, na verdade, você vai multiplicar por 1,60 porque é justamente o valor líquido da venda. Os 600 era um valor que não tinha, você não tinha ele. Então, o álcool foi dilatado. Aí você teve esse ganho extra desses 600 litros. Você multiplicou por 7 porque é em uma semana. E você vendeu esse volume total aqui, ó, por 1,60. Então, na verdade, você multiplica realmente por 1,60 e não por 1,10. Tudo bem? Pessoal, então, para finalizar, segue a gente nas nossas redes sociais. Tem o nosso Instagram, @cursomar. Já deixei o seu like aí no vídeo, compartilhe e se inscreve no nosso canal, porque a gente vai estar sempre trazendo para vocês aí vídeos novos sobre resoluções de prova do Enem. A gente vai também trazer resoluções de prova de concurso, certo? Então a gente vai trazer muita coisa boa aí para vocês. Então compartilha e ajuda a crescer o nosso canal. E é isso. Tamo junto. Valeu, pessoal!